Eu quero começar com uma história verídica de um velho pastor que, quando era jovem, costumava visitar os membros da sua igreja, um por um, sempre a pé, com a dificuldade que existia naquela época, mas ele não deixava de visitar uma querida senhora chamada Dona Genilda. Dona Genilda morava numa comunidade carente, vivia uma vida difícil e lutava com muita dificuldade para criar os seus 4 filhos. E o pastor, como sempre, ia lá visitar aquela senhora, orar com ela, falar com ela. E certa vez ele chegou, depois de passar ali pelas dificuldades daquele morro onde ele tinha que subir, ele então bate na humilde porta de Dona Genilda e ela alegremente abre e o convida para dentro. E o pastor, enquanto esperava o delicioso e costumeiro cafezinho que a Dona Genilda sempre fazia para ele sentado na sala, falou com uma voz agradável, como sempre: Dona Genilda, minha querida irmã, vejo que as coisas estão melhorando. A senhora já tem dinheiro para comprar uma rosa. Que linda essa rosa. O pastor então levanta e caminha em direção àquela única rosa com o cabo quebrado que estava ali dentro de um copo com um pouco de água encostado na parede. Quando o pastor se aproximava da rosa para tocá-la, Dona Genilda gritou lá da cozinha: pastor, não toque, ela está quebrada. Não toque na rosa, eu a encontrei no lixo e trouxe mesmo quebrada, porque assim os meus filhos têm um pouco de alegria aqui nessa casa. O pastor então deixou de tocar a rosa, voltou para o seu sofá, tomou o seu café e, quando voltava para casa, percebeu que aprendera uma grande lição. Dona Genilda ignorou ali o defeito daquela rosa, pois sabia que ela tinha um grande benefício para si e para os seus filhos. A alegria que a rosa trazia, em detrimento ao defeito que ela tinha, o fato de estar quebrada, não atrapalhou a rosa de trazer alegria. A sabedoria de Dona Genilda percebeu que, se encostasse a parte quebrada da rosa na parede, aquilo podia ser minimizado, aquele defeito podia ser minimizado e aquela rosa podia trazer alegria para aquele lar. Aquele pastor então aprendeu a grande lição. Queridos, eu quero falar para você hoje a respeito do nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes nós focamos no defeito que as pessoas têm. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde a gente está muito em casa, às vezes a gente olha muito para o defeito da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, às vezes dos nossos amigos e até mesmo do nosso país, os defeitos da nossa cidade, os defeitos do nosso emprego. E quando nós colocamos o nosso foco no defeito de algo, a gente deixa de desfrutar da alegria que aquilo pode trazer. Sabe, a Dona Genilda desfrutou da alegria que a rosa podia trazer, mesmo sendo ela quebrada. Primeira coisa que nós precisamos é deixar de focar no que há de ruim com as pessoas e com as coisas. Ao contrário, deveríamos encostar o defeito, a parte quebrada, como ela encostou na parede a parte quebrada da rosa. Deveríamos também virar os defeitos daquelas pessoas, daquelas coisas onde convivemos, virar para Deus em oração. Não focar apenas naquilo que as pessoas têm de ruim, mas virar os defeitos dos nossos parentes, da nossa família, do nosso Brasil, virar os defeitos da nossa empresa, do nosso trabalho, do nosso bairro, onde quer que estivermos, virar para Deus em oração. Dizer: Senhor, toma conta desse defeito, ajude para que isso seja solucionado, mas enquanto isso não acontece, a gente não deixar de desfrutar da alegria que aquela pessoa, aquele trabalho, aquele projeto, aquele amigo, aquele país pode trazer para o nosso coração. Jesus, explicando sobre isso em Mateus capítulo 7, ele vai ensinar algumas coisas, aliás, muitas coisas, mas eu quero extrair apenas alguns ensinamentos, e o primeiro deles é quando Jesus fala ali, através do evangelista Mateus, que da maneira com que nós julgarmos as pessoas, nós também seremos julgados. E por vezes colocamos um foco tão grande no defeito das pessoas que acabamos esquecendo que, quando agimos com misericórdia, quando agimos compreendendo que as pessoas não são perfeitas, nós também colheremos isso do nosso Pai Celestial. Deus vai nos tratar com a mesma misericórdia com a qual nós tratamos as pessoas. Lá no capítulo 5 de Mateus diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Que tal então a gente, ao invés de focar nos defeitos, nas dificuldades das pessoas, nós olharmos para elas com misericórdia? Eu acho que é uma boa dica,
uma boa forma para nós vivermos imitando o nosso querido Jesus. Mais à frente, no capítulo 7 de Mateus, Jesus vai dizer que nós precisamos tirar a trave do nosso olho para depois pensar em tirar o cisco do olho das outras pessoas. O que ele está dizendo é que nós precisamos focar mais nos nossos defeitos, em solucionar as nossas questões, ao invés de ficar esperando a transformação nas outras pessoas ou nas outras coisas. De repente, a gente pode buscar melhorar nós mesmos, ao invés de botar o foco na parte defeituosa da pessoa com quem nós convivemos. E assim, Jesus segue ensinando. E aí ele vai dizer mais à frente a grande regra, a regra de ouro, quando ele diz: tudo o que quiseres que seja feito a você, faça também aos outros. É a velha história do faça com os outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Fica então Mateus capítulo 7 para você dar uma olhada depois. E para concluir aqui, eu quero lembrá-los que o seu trabalho, sua escola, sua igreja, sua cidade, seu país, sua família, seu amigo, são como a rosa de Dona Genilda. Todos podem te trazer alegria, mas para isso é necessário que você vire os defeitos deles para Deus, em oração, e aceite cada um do jeito que ele é. Você vai perceber que apesar de imperfeitas, as rosas podem trazer grandes alegrias. Antes da Dona Genilda encontrar aquela rosa no lixo, alguém jogou aquela rosa fora. Pobre pessoa, não tinha sabedoria de entender que mesmo quebrada, aquela rosa podia trazer alegria para sua casa. Reflita sobre isso, pense que nós devemos ser, assim como a humilde senhora Dona Genilda, que aproveita o melhor de cada coisa, o melhor de cada pessoa, aceitando todos como são e virando os defeitos dessas pessoas para o único apoio que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a reflexão de hoje, com um beijo no coração de vocês. Obrigado e um abraço.